E aí você, leitor cansado, leitor que mora perto de cachorros que não param de latir, leitor que está aqui numa quarta-feira de noite após um dia intenso de trabalho, mas a gente não deixa de lado nossa leitura, não é? Estamos aqui para a nossa primeira leitura coletiva agora no Clube dos Leitores Cansados com o livro Entre Paredes, da autora Gisele Carmona. Gi, por favor, se apresente, conte para essa audiência quem é você, quais as suas principais inspirações e por qual motivo você trouxe essa história para a gente nessa pegada mais terror. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele Carmona. Eu sou escritora, primeiramente estava escrevendo fantasia, né? Tenho Tiferete, que inclusive já faz algum tempo está lançado, o 1 e o 2. Eu sou uma grande fã de terror, uma grande fã de histórias sombrias. E aí eu estava há algum tempo já namorando a ideia de, quem sabe, né? Mas eu tava um pouquinho de medo, confesso, de me arriscar num novo gênero, né? Porque às vezes você se acostuma a escrever daquele jeito. E aí eu sou a maluca dos sonhos, então eu costumo anotar todos os sonhos que eu tenho que podem gerar uma história, e são muitos. E aí eu tive um sonho, uma casa, com pessoas que entravam para testar a casa, e aí, é claro, né, obviamente, dava uma bela de uma porcaria. E eu achei interessante, eu falei, olha, eu acho que aqui dá pra gente dar uma explorada. É claro que, né, eu tenho só aquele esqueleto do sonho, né, tenho a história inteira, e aí eu tenho que ir colocando detalhes, informações, e aí eu fui, vamos dizer assim, que eu joguei a Mirella lá e as coisas foram acontecendo, porque, gente, eu sou jardineira demais, é uma coisa que eu não tenho muito controle. Os meus personagens, eles só seguem a linha do tempo deles. E aí acontecem coisas como essas, né, que eles se estrepam, às vezes não se estrepam, e aí a gente vai deixando eles viverem a vida adoidado. E aí saiu o Entre Paredes, que acho que não tá focando, não tá... Não. Aí saiu o Entre Paredes, que eu, inclusive, me dediquei total, completamente, foi eu que fiz a capa, eu que me virei para, né, aquela coisa de escritor independente. Me virei com tudo, diagramação. Gente, vocês não têm noção, eu vou aprendendo a fazer cada coisa para poder fazer meus livros. E aí, coloquei na roda, né, para ver o que as pessoas iam achar, e eu juro por Deus, eu tô, assim, com o estômago borbulhando. De medo do que vocês vão falar. Mas é isso, foi assim que nasceu o Entre Paredes. Pessoal, lembrando que se você quiser saber, né, a sua opinião sobre essa trama, o link para você adquirir tanto a versão e-book quanto a versão do físico está aqui disponível na descrição desse vídeo. E aliás, Gi, eu adorei o site que seu marido, né, salvo engano, fez. Ficou muito bonito, ficou muito chique. Todo o seu trabalho com essa edição ficou muito bonito mesmo. Toda a sua dedicação, parabéns. E, né, vamos conversar um pouco sobre essa história hoje, nessa noite. Nós não estamos aqui sozinhos, Diego. Fala pessoal, beleza? Sou o Diego Bettioli, sou escritor de terror também e sou aqui de São Paulo. Oi, boa noite, eu sou a Michele, também gosto de escrever terror e ficção científica e também sou de São Paulo. Oi, gente, boa noite. Eu escrevo ficção vampírica e tô falando aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Gente, boa noite. Meu nome é Renata, sou de São Paulo. Também faço parte da Nicho, também escrevo suspense e terror. Tudo bem, gente? Sou o Thiago Bianchini, escritor de ficção científica também daqui de São Paulo. Vamos falar um pouquinho desse livro legal aqui. Perfeito. E eu, né, que sempre me esqueço de me apresentar. E aí, galera, sou o Bruno de Deus, escritor de suspense. Fala aqui de Minas Gerais. Estamos entre, então, paulistas e eu aqui, o único do interior. É chique, chique, chique. Vambora. Então, tipo, agora, pessoal, o primeiro bloco, né, é para aquela galera que não leu o livro ainda. Então, vamos tentar falar nossa opinião sem spoilers. Vamos combinar, assim, da gente falar sobre os personagens que a gente mais curtiu e também até chegar naquele ponto que a proposta é feita, pode ser? Para a investigação da casa. E aí, quem quiser começar a falar, só levantar a mão e hablar. Agora vamos ver na Agi quem que vai ser a primeira pessoa, porque a Agi normalmente é a primeira pessoa na do... Eu posso começar? Perfeito. Eu vou lá no geral, né, obviamente, mas eu gostei como as personagens, elas têm as nuances, então eles, obviamente, eles vão ter momentos em que a gente não vai gostar de algumas coisas que eles fazem e tal, e aí eles vão passando por coisas e que eles vão, acho que até amadurecendo, né, tanto na história quanto pessoalmente ali, acho que eles amadureceram e acho que foi interessante conhecer, e aí ela vai intercalando, eu gostei muito disso também, que vai intercalando com as coisas passadas e que
que podem interferir na forma como que a pessoa age agora. Que, obviamente, todos nós somos assim, mas às vezes falta um pouquinho disso em alguns livros. Não que é não explicando, mas é dando essas nuances mesmo, dando outras visões ali pra gente tirar nossas conclusões. Eu acho isso que a Michelle falou também, e é difícil você tem 4 personagens principais, cada um tem uma personalidade bem própria, então além de você ter que pensar em como cada um fala, como cada um se expressa, como cada um vê o mundo, vê a casa, enfim, você tem que pensar em arcos, 4 arcos diferentes para cada um deles, né? Então cada um está partindo de um lugar diferente, né? De uma posição diferente ali, né? E aí eu acho muito legal que a Gi faz. Eu já tinha visto isso no Ferret, que muitas vezes ela coloca num diálogo ali, ela coloca alguém que fala e ela nem indica quem foi que falou, mas você já sabe quem foi que falou pelo jeito que o personagem está falando, você já sabe quem é que está falando. E isso é uma coisa complicada de fazer, né? Porque você tem que trabalhar com a linguagem de cada um deles. Eu não vou falar agora qual é o meu personagem principal, porque a gente vai chegar, não é nenhum dos 4, ficar mais para frente ali, e vou esperar todo mundo falar depois aí, mas eu acho isso muito legal, né? O jeito que a pessoa fala no livro é condizente com a história de vida da pessoa, com a maneira que a pessoa chegou até ali, né? Então, a resposta dela a determinados acontecimentos do livro tem tudo a ver com o que essa pessoa já passou pela vida, né? E não é fácil fazer isso não, Gi. Você mandou bem pra caramba. Eu gostei bastante também, assim, logo de cara como ela fez também o prólogo, né? Já nos apresentando a casa, um pouco deixou um gostinho ali do que poderia acontecer naquele lugar. A gente já começa a confabular as coisas desde o começo do livro, pra só depois, né, enfim, ter de fato contato com a casa. A gente soube apresentar muito bem, assim, cada um dos personagens com calma, né, sem precisar acelerar, mas de uma maneira objetiva. Concordo muito com o que o Tia e a Michelle falaram, de como ela trabalhou bem esses personagens, né. Eu também li o Tiferet, assim, já tinha essa percepção de que a gente sabe desenvolver muito bem os personagens. Eles são muito diferentes entre si, isso eu achei legal também. Tipo assim, uma coisa totalmente heterogênea, cada um com seus vícios e virtudes ali. Eu gosto também disso, que, tipo, não são personagens perfeitinhos, né? Eles são bem táteis, assim, são legais, são vacilões em vários momentos, então a gente se identifica, né? Aquela coisa, tipo, são personagens que a gente poderia conhecer, pode ser um amigo seu, um vizinho. Acho que isso ajuda a gente a criar conexão com a história desde o começo. Então, eu acho que uma ótima introdução, assim. Primeiro arco é muito bem desenvolvido, a gente já fica um preferido, outro ali e tal, mas ainda se permitindo conhecer eles com calma também. Total, Gi. É interessante, né? Porque quando você tá criando um personagem, eu não sei como é que funciona pra cabeça dos outros, mas na minha, ele vai criando forma, ele vai criando rosto e ele vai criando personalidade. E aí, então, quando eu tô escrevendo, a cena tá muito clara, né, na minha cabeça e eu tô vendo a discussão deles, entendeu? Então, por exemplo, eu conseguia ver o Edgar surtando dentro da casa, de um jeito bem moleque dele, enquanto a Mirella não parava de ser sarcástica, sabe? Então, assim, é muito louco, porque na minha cabeça eu conseguia ver eles conversando mesmo e tendo essas oscilações de comportamento. E, gente, eu odeio o personagem certinho. Tanto que eu falo que um dos personagens que eu mais detesto, assim, no universo de super-heróis é o Super-Homem, porque eu acho ele tão chato, mas tão chato, porque não tem nuance, cara. O cara é perfeito. Ele é perfeito nos poderes, ele é perfeito no comportamento, ele é perfeito em tudo. Aí você fica assim, sabe, tipo preguiça. As pessoas não são assim, caramba, sabe? Então, assim, é por isso que quando eu crio, eu gosto dessa coisa de, não, você não é bom o tempo todo, e tá tudo bem, né? O normal é isso. É você ter esses momentos de eu quero matar todo mundo e beleza, deixa pra lá. Você tem esses momentos. Então, eu acho que esse que é o legal de criar personagens. Você pode viver tantas versões dentro de você mesmo. Cara, é por isso que eu falo, eu só deixo eles viverem. Vai me mostrando aí a história. Eu vou conhecendo junto com eles. Tanto que às vezes eu mesmo me surpreendo quando eu termino e falo, eita, pera, fui eu que escrevi. É uma coisa muito louca. Eu concordo aí com o que todo mundo falou. E eu queria falar também que a casa em si é um personagem. Enquanto eu li, eu percebi que a própria casa ela acaba sendo um personagem também. E também ela é um personagem único porque ela também tem hora que ela tá querendo ajudar, tem hora que ela tá querendo atrapalhar. Então a própria casa não é um personagem Superman. Ela também não é certinho o tempo todo. Então, do mesmo jeito que todos os outros, dá pra gente ver essa diferença. Então eu só queria incluir a casa como um personagem também da história.
lembrei de uma coisa, então eu vou falar rapidinho para o pessoal falar depois também. Você falou que você é super jardineira e tal, e eu fico ainda mais impressionado, que o livro ele é completamente amarrado, ele tem partes lá no começo que vão se refletir lá no fim. Eu não sou nada jardineiro, vocês sabem disso, eu sei que toda apresentação que a gente faz aqui, eu explico o meu método, que é horroroso. Eu vejo que você domina completamente todas as etapas do livro, né? Então você coloca alguma coisa ali, você vai jogando migalha, algumas coisas que aconteceram no começo que a gente não dá tanta importância vão voltar. Ela jogou uma pedrinha em cima do túmulo do tio. Podia ser uma cena simples assim, né? Só para mostrar a raiva dela, tal. Mas não, mas isso vai aparecer depois. Então você vai amarrando uma coisa com a outra, o que me sugere que, embora você seja uma jardineira que vai inventando e criando, você vai sempre voltando e revendo o que você está fazendo e encaixando as coisas. Então você arquiteta tudo um pouco depois também, né? Tem muito método nisso do que você faz, por isso que fica tão perfeitinho assim, tão bem amarradinho. Tem alguns livros que a gente lê que a gente acaba se perdendo, tem personagem que começa com tudo e depois some, né? E aí você fica meio assim, poxa, o que aconteceu com aquele cara que eu gostava e tal? E você não, você consegue criar linhas, parece que você já tinha pensado no livro inteiro antes. Então, quando você falou que é completamente jardineiro, eu até assusto um pouco, porque isso demonstra todo o trabalho posterior que você teve, né? Primeiro você criou a história, mas depois você teve um trabalho enorme para montar e deixar ela redondinha e amarradinha. Parabéns. Eu queria pontuar também que tem os diálogos também eu gostei muito, porque eles têm uma sacada de humor, mas sem ficar exagerado. Não dá uma quebra assim no que a gente estava sentindo daquela pressão, daquele assombro, mas dá umas quebradinhas que a gente dá aquele risinho, né? Eu achei muito interessante também essas quebras de humor. E disse que eu falei, vai intercalando entre os personagens também, acho que ficou bem interessante a trama, porque uma hora ele vai falar da Ana e do José, né, que ficaram juntos, e depois da Mirella e depois do Edgar. Acho que ficou bem legal, porque aí você vai querendo saber como é que ficou a outra personagem, e aí acho que por isso que você vai emendando assim um capítulo no outro rapidinho, ficou muito bem. E sobre os personagens, eu concordo com tudo que eu ouvi aqui. Eu acho que os personagens, eles são bem definidos, eles têm as características, né, deles bem definidas. Comentei já no grupo, no Clube de Leitores Cansados, que eu adoro personagens sarcásticos, assim, então, Mirella. É isso. Então, eu concordo com o que o Rodolfo disse, que a casa também é um personagem muito importante. Eu acho que o livro está super bem amarrado mesmo. E esses personagens, essa distinção dos personagens, né, o desenvolvimento dos personagens, eu achei bem legal e bem centradinho, assim, a gente consegue realmente visualizar ali cada um deles. Eu achei bem bacana. E, tipo, galera, essa é uma história daquelas, né? Tem um grupo de pessoas que vão ser convidadas a investigar um caso paranormal. Só que não é um grupo clichêzão igual você tá acostumado a ver nesses filmes de terror, justamente porque a galera falou aqui. É muito interessante o ponto de... O que mais me marcou, né, nesse elenco de personagens principais, esses 4 personagens, é que cada um tem uma personalidade diferente e também tem um objetivo diferente para participar desse rolê. Então é muito interessante a gente saber o que levou aqueles personagens a estarem ali e por que eles estão se metendo naquilo. E aí, para engatar logo a situação, eu queria saber de vocês quem aqui aceitaria essa proposta de receber milhões de reais para entrar numa casa, né? E tipo assim, vocês são mais assim, céticos ou vocês são mais espiritualizados no caso ali? Cara, eu aceitaria já sem receber, porque só a aventura em si eu já gosto da ideia, né? Quem conhece sabe que eu sou muito chegado em assombração. Então, só pela curiosidade já estaria. Ganhando uma bolada ainda? Pô, demorou, só me chamar. A gente tava falando até, né, no grupo dos leitores cansados, de montar aí um time pra fazer uma empreitada dessa de verdade. Já tem o Salsicha aqui, tá? Vai precisar só de um Scooby-Doo. Eu aceitaria muito também. Eu não sou muito espiritualizada, então eu não acredito, mas se aparecesse também, eu trocava uma ideia com eles também tranquilamente. Eu não tenho medo, assim, não. Tenho medo de pessoas vivas. Eu também aceitaria. Acho que pelo dinheiro eu já ia ajudar também um pouco, né?
que é uma quantia boa, mas eu lembro que quando eu era criança, eu ficava... Tinha uns negócios que eles falavam que você conseguia conversar com os espíritos através de um equipamento, não é aquele negócio de copo, não era aquelas coisas, não. Era um equipamento assim, e aí eu ficava com o celular tentando, aí eu ficava perguntando, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Então eu super iria na casa, ia ficar lá, ia virar best friend e trocar umas ideias com eles. Olha, eu acho que eu aceitaria, mas assim, eu ia preparada para passar pelo menos uma noite, sabe? Levar o carregador de celular, sabe? Assim, eu acho que eu ia com o pé atrás ali, sabe? Mas mais preparada. Assim, iria, mas não necessariamente confiando que não vai rolar nada. É isso. Eu também sou do time da rede, no sentido de, tipo, não acreditar até que me prova o contrário e já acreditando. E, nossa, se me falasse que ia ganhar milhões de reais por conta de um negócio de só ver se tinha fantasma ou não, eu ia ficar com o pé atrás gigantesco, mas eu ia mesmo assim. Porque de duas, uma, muito dinheiro. Talvez eu não acreditaria que eu ia ganhar um dinheiro, porém, seria incrível, pense, nós todos aqui somos escritores no caso, a gente vai fazer um rolezinho numa casa provavelmente amaldiçoada, no mínimo a gente vai sair de lá com uma grana e com ideias para fazer histórias de terror, que já seriam financiadas por esses milhões de reais. Clique. Então, e aí você pensa, alguém te ofereceu milhões para você ir para uma casa abandonada. Pode ser que tenha um fantasma? Pode ser que não tenha um fantasma? Pode ser que alguém queira roubar seu rim? Tem muitas possibilidades aí, né? Vamos combinar. Então, enfim, muitos pés. Não, eu ia falar assim, que só tem gente corajosa nesse grupo, tô gostando de ver. Eu ia perguntar de você. Você ia, Gi? Mas é lógico, eu já tô falando que eu tô montando um grupo. Eu já tinha comentado com o Diego, a gente tem que montar um grupo para ir numa dessas casas muito loucas e ver o que dá, gente. Já pensou? No máximo vai acontecer, a gente vê uma assombração. Nem é tão ruim assim, eu acho. Cada um com top, senta cada um num cômodo vazio e escuro e sai escrevendo história, já pensou? Então, só tem que lembrar de levar lanterna, porque assim, vai que o celular dá pau, né? Fica contando com a lanterna do celular, vai que essa desgrama dá pau. Então, assim, né? Já leva a lanterna para garantir, leva a vela, deixa lá a caixa de fósforo, a vela, porque se precisar, a gente tem alguma coisa para garantir. Só para comentar um ponto, eu gostei muito da ideia de ser uma casa, né? Porque, enfim, você poderia ambientar em qualquer outro tipo de edificação e tal, mas eu sou apaixonado por casa antiga, casa velha, assim, então isso para mim deu um a mais de imaginar esse cenário. Eu tenho, assim, já muito claro como seria essa casa na minha cabeça, né? Então só aumentou o engajamento aí com a história. Tem um detalhe também, eu não queria que fosse uma casa-mansão, porque eu acho que não combina com o Brasil, sabe? Não, gente, tem que ser um casebre, tem que ser casinha, porque fantasma só vai assombrar casa grande, mansão, sabe? Não, os fantasmas estão muito elitizados. Não, eu quero casebrinho, eu quero casinha simples, que o fantasma tá lá, naquela casinha, porque senão, poxa, gente, que é isso? Que fantasmas mais, né? Fiquei escolhendo casa para assombrar agora. Gente, aí nós montando esse grupo, né? A gente viraria o clube dos leitores e escritores amaldiçoados. Seria tudo. Tudo. Mas eu gostei de, realmente, né? Olha só, explorando a imobiliária fantasma. Boa. As possibilidades. Então agora, pessoal, já que você já sabe mais ou menos como é que é essa trama, lembrando que o link para esse livro, tanto a versão física quanto a versão em e-book, está disponível aqui na descrição desse vídeo, vamos para a parte de spoilers. Então, se você ainda não leu, você vai fazer o seguinte, você vai adquirir o livro agora, você vai ler, depois você vai voltar aqui no vídeo e vai comentar suas opiniões aqui embaixo. Combinado? Combinado. Então, bora. Spoilers agora. Começando. Melhor personagem de desenvolvimento de personagem. Agora eu vou falar qual é o meu personagem preferido. O personagem preferido é a Maria. Eu adorei a Maria, porque eu acho que ela tem tudo que, assim, ela não é ruim porque ela quer, porque ela por nada, ela não é, ela é exatamente o que ela tinha que ser mesmo, né? Assim, ela carrega em si tudo que aconteceu de ruim na vida dela e ela quer agora tocar o terror mesmo. Agora ela pode, deram o poder para ela, agora ela vai fazer o que ela quiser. Achei muito legal isso. Eu gostei dela. Eu achei até, eu fiquei assim, numa dúvida se ela não ia sair da casa junto com as meninas e que as meninas iam adotar ela. Já pensou assim? Que coisa bizarra. Eu amo também personagens que se vingam. Eu amo vingança também. Então, assim, eu acho que ela tinha que se vingar mesmo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que delícia. Assim, né? Obviamente, porque são pessoas que mereciam. Então eu não fiquei nem um pouquinho triste. Ela tinha que se vingar mesmo. Mas eu achei muito interessante que ela foi ganhando poder, que ela foi, tipo, domando
um demônio, né? Tipo, eu achei muito interessante a história, eu nunca tinha visto, tipo, sabe, tipo, a força do amor que geralmente o pessoal fala, ali era a força do ódio. Na força do ódio ela conseguiu tudo. Aí eu fiquei, nossa, muito interessante, eu nunca tinha visto assim. Eu acho que o melhor desenvolvimento de personagem, eu acho que foi do Edgar, porque eu disse, eu comecei odiando ele. E depois eu fiquei, nossa, coitado, tadinho e tal. Então eu comecei a gostar dele de fato, porque é difícil gostar desse tipo de personagem, mas acho que realmente ele foi amadurecendo. Mas a personagem que eu amei, obviamente, foi a Mirella por causa do sarcasmo, porque eu também amo sarcasmo. Eu acho que eu gostava muito das sacadas que ela dava ali, de modo que ela fala assim, que você tá achando que tá no Final Girl? Então eu gostei dessas piadinhas que ela soltava assim, ela tirando o Edgar, eu gostei muito. Eu gostei bastante do padre, porque eu gosto desses personagens que são mais duvidosos, né? Porque ele tava ali, tô com fé, eu tô sem fé, ele tava naquela incredulidade dele, e isso dá esse dilema moral, eu acho, pro personagem. Então eu gosto de personagens que sofre esse dilema interno, e o padre sofria muito isso, com essa questão dele ter ou não fé e tá ali, tá tentando se provar pros outros e a si mesmo se ele tinha ou não. Então, eu gostei mais dele por causa dessa dubialidade dele ali, do todo esse dilema moral que da personalidade dele levou ele. E da Maria, claro, porque ela teve que se vingar de todo mundo e tava certa, né? Passamos o pano pra ela. Eu vou ter que dizer exatamente a mesma coisa que a Michelle disse, porque é isso, a Mirella com o seu sarcasmo, adoro. Tem algumas partes ali da Mirella também, de como ela desenvolve aquele final ali, né, essa questão da vingança e tal, também tem umas coisas bem divertidas aí com a Mirella, mas sobre desenvolvimento de personagem, concordo que o Edgar, eu acho que o arco, assim, mais pronunciado, assim, é do Edgar mesmo. Então, 100% a mesma coisa. Cara, é difícil, assim, porque, de verdade, eu acho que todos foram muito bem desenvolvidos. Todos, assim, escalonaram durante a história de uma maneira espetacular. Eu concordo com o Thiago, acho que a Maria, assim, a revelação, né, da construção do que ela é e tal, achei animal. Assim, me surpreendeu, eu não esperava o que ela é, né, no final. Eu acho que o meu preferido é o José. Uma coisa que eu achei muito legal que a Gi fez, eles vão se desenvolvendo com os capítulos, mas tem capítulos em que a história deles, assim, ganha um contorno ali de background que só parece, só, putz, esse personagem é isso, né? Teve dois que eu gostei muito. O da Ana, aquela coisa do rato, achei assim, um absurdo essa analogia que ela fez. Mas o capítulo do José, cara, da irmã dele, assim, nossa, isso aí me derrubou, assim, me pegou muito. Ele me ganhou ali, então ele virou o meu favorito, mas eu faço uma menção honrosa pra Ana também. Nossa, sim, a Ana, coitada da Ana, aqueles. Ana me pegou de um jeito por conta daquela frase que a gente colocou ali, bem perspicaz, né? Que ela tem medo de viver. Eu falei assim, bateu aqui, hein? Eita, já fui Ana na minha vida muito. Ixi, nem daquele jeito. E tipo, ai, gente, Ana, né? Que querida. Tá certo que eu fiquei meio enrusgado com ela, porque ela pegando a namorada dela como objeto de caso para o TCC dela ali, né? Falei assim, já gostei aí, porque eu pensei que ela seria a namorada perfeita de todos os lances, meio Superman, né, e tudo mais, igual a gente tinha comentado, mas não, ela já tinha ali uma coisinha ali atrás, né, falando, é pelo bem, mas é por mim também, eu quero esse negócio aí, eu quero desenrolar esse lance. E também o que ela faz pela Mirella, tanto no decorrer de tudo, né, até naquele finalzinho ali que foi muito tocante também, foi, Ana merece respeito. Agora já vamos para outra pergunta, mas antes eu quero... Pode falar. Assim, acho que ela foi a que mais demorou a pegar assim, mas quando tem essa explicação dela, tipo, foi, putz, também quer essa identificação. Eu já fui com ela em vários momentos, assim, né? Então acho que ela também trouxe essa carga nesse momento. Nossa, sim. E Gi, você tem um filho preferido? Então, eu gosto muito da Mirella, pela forma como foi complexo colocar algumas questões, né, em jogo. Acho que quando eu trouxe uma situação tão delicada, né, quanto é o abuso, eu fiquei com bastante medo, confesso, porque eu fiquei assim, gente, é um espinheiro, né? Você tem que tomar cuidado com a forma como você vai falar sobre isso, porque não é um assunto bonito, então precisa se tomar cuidado. E eu fui tentando com todos os dedos mesmo. Aí o que eu percebi? A Mirella é um personagem que ela se transformou nesse sarcasmo todo como um método de proteção mesmo, né? Ela criou aquela casca, tipo, aqui ninguém me machuca mais. E isso foi muito natural, gente, eu juro por Deus, eu não em nenhum momento eu quis transformar a Mirella num personagem tão sarcástico, mas ela ganhou esses tons. E eu gosto muito do Edgar, porque o Edgar, ele realmente, ele
cresceu sozinho, gente. Eu nunca vi isso daí, é muito louco na minha cabeça. Eu nem tinha intenção, gente, de dar o final que eu dei para ele. Eu tinha pensado em outra coisa, mas ele não me deixou fazer o que eu ia fazer. Ele não deixou, ele simplesmente cresceu e falou assim, não, dá licença. E aí, gente, eu fiquei com essa coisa dele se sentir inferior, dele não se sentir protagonista, sabe? Eu falei assim, ai, gente, eu não vou matar esse personagem, coitado. Ele já não se sente bom o suficiente. Eu vou fazer o filho pá, não, gente, ele não merece esse final. Ele justamente está procurando isso. Ele está procurando se destacar da irmã, que a irmã que é vista como uma filha perfeita, né? Aquela coisa toda em cima dela. Ah, ela que fez as melhores escolhas, ela que isso, ela que aquilo. Então eu falei, cara, não é justo com ele fazer isso. E ele começou a crescer, ele começou a brigar pelo espaço dele. Eu falei, não, deixa o bichinho, gente. Ele merece uma chance. E aí, quando eu vi, foi, sabe? Não tem como eu explicar para vocês, assim, com todas as palavras que eu gostaria, como é que isso funciona. Mas eu me apego. E eu gosto muito do José, eu gosto da Ana, mas eu acho que o Edgar, ele saiu arrebentando tudo na frente. E a Mirella também, porque a Mirella, ela ocupa espaço, mesmo quando você não quer que ela ocupe. Porque eu não conseguia escrever ela sem ela dar uma patada em alguém, sem ela fazer um comentário cruel, sabe? Meu, eu comecei a rir sozinha na cena do banheiro quando ela consegue escapar da água, que ela fala que ela quer, tipo, pode cancelar o banheiro, não precisa mais. Gente, eu comecei a rir sozinha quando eu terminei a frase, que eu falei, cara, não saiu isso. Então, é isso, gente. Mas, assim, a Mirella e o Edgar estão entre os meus xodozinhos, porque são personagens que criaram casca realmente sozinhos, assim, eles só foram meus bebês. O lance da Mirella, eu achei legal, esse medo que você tinha de tratar esses assuntos delicados é bem pertinente. Você leu o livro, você e o Diego leram o Próxima Estação, eu também trato algumas coisas ali, morrendo de medo, mas você conseguiu criar uma situação de pano de fundo ainda mais complexa, porque assim, não era só o abuso, tinha questão religiosa por trás, tinha questão da família querer esconder, tinha um monte de coisa ali, não é só, essa é a história de uma criança que foi abusada, é a história de uma criança numa família que já era disfuncional pra caramba, né? Então, além de você tratar de um assunto delicado, você tratava de um assunto delicado dentro de um espectro que por si só já ia ser delicado, né? Da mãe beata, da família que defende o tio, porque o tio é o certinho, o tio que tem uma justificativa. Então, ele não era simplesmente o monstro, né? Ele era um monstro com uma, entre aspas, pelo amor de Deus, me entenda, é um monstro com uma razão. Ele se achava dentro da razão de estar fazendo aquilo. Então, tem várias camadas aí, né, nessa história. E eu achei legal, falando do Edgar, que ele foi o primeiro que começou a conversar com a casa mesmo, né? Começou a conversar com o demônio que era a casa. Então, ele foi o cara mais perto ali da turma, né? Ninguém tinha parado para pensar nisso ainda. Pisca aí, pisca a luz, né? Achei bem bacana. E se eu lembrar do resto, eu chamo de novo. Segue o barco aí. Edgar jogou muito videogame. Vou até deixar pra daqui a pouco eu falar sobre isso, porque eu vou fazer uma pergunta sobre. Gente, quero saber de vocês qual foi a cena que vocês mais sentiram agonia? Tipo assim, se você estivesse naquela situação dos testes da casa ali, qual que você mais se daria mal? Ai, com certeza a do banheiro, né? Da água, meu Deus, que agonia. Eu já comecei a respirar aqui fundo, eu falei, meu Deus. Porque esse é um medo real, né? Imagina, tipo, você ficar preso dentro de algum lugar, sei lá, mas dentro ali de um banheiro, e a água subindo, e eu fico vendo às vezes filmes assim, vamos supor, de caverna, essas coisas, sabe, que às vezes tem, aí eu fiquei imaginando essas cenas, assim, aquela ali me deu uma agonia. Cara, eu acho que duas, assim, uma de agonia mesmo, que é das baratas, acho que fiquei em choque, assim. Faço uma leitura muito visual, né? Então, me imaginei na cena já em choque. Agora, de tensão, eu acho que ia da água barra um banheiro aí também, porque eu não sei nadar, então eu ia morrer, né? Simplesmente isso. Eu, de longe, essa da barata, cara. Nossa Senhora. Na hora que eu terminei de ler isso daí, eu parei, respirei e falei, calma, peraí, vamos botar no futebol aqui para dispersar um pouco, porque foi punk, hein? De onde você tirou aquilo, menina do céu? Eu vou mostrar essa cena pra Van, porque aí ela vai ficar morrendo de medo e aí ela vai me agarrar, entendeu? Porque essa cena da barata é punk, cara. Bem punk. E eu lembro, alguém comentou no grupo,
E eu lembro também, bom, eu sou velho, né? Vocês sabem, eu sou tiozinho. E quando eu era criança, tinha um filme que eram 3 pedaços de filme. Eu lembro que o primeiro era de um índio de madeira que virava real e tal. Aí o segundo eu não lembro qual era. E o terceiro era de um cara que tinha medo de barata. Então ele fez uma casa hermeticamente fechada, tal, um cientista, né? E ele tem tanto medo de barata e ele se tranca quando ele vê uma barata, tal, ele se tranca na redoma dele e tem uma barata lá. E no dia seguinte ele acorda exatamente como o pai da Maria. E aquilo foi punk, porque me veio isso na cabeça. Eu fiquei algumas noites sem dormir lá nos meus 8, 9 anos de idade e ainda bem que eu consegui dormir agora, porque foi fora isso daí, hein? Menina do céu. Ah, outra parte que eu achei bem bacana foi a hora, lá no finzinho, né, você acha que já acabou tudo, né, e tal, agora vai só encerrar. E aí a hora que o advogado do diabo, né, não é o Keanu Reeves, mas é o advogado do diabo, ele chega no carro e ele fala para ela, e ele faz um movimento assim, né, que você está indo resolver alguma coisa e ele faz um movimento mostrando o banco de trás, né, quer dizer, ele está vendo ali o fantasma do tio dela, né, e ninguém percebeu, e nem a gente tinha percebido até então, né, e aí eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa ali que ele enxergou, né, e aí depois você conta, quando chega lá na casa da mãe e tal, aquilo ali eu fiquei meio tenso, porque sabe aquela ideia daquele filme, eu não lembro do nome do filme, daquele filme de Singapura, sei lá, Tailândia, tal, que a menina sobe no colo, no ombro, né, do cara, assim, você sabe que É o tem um espírito. peso, espíritos, né? Você sabe que tem um peso ali, mas você não consegue ver, mas você sabe que esse peso está ali, né? Eu senti esse lance aí no carro, assim, meu, elas estavam andando a viagem inteira com um monstro no banco de trás e a menina da frente, a Ana, nem sabia, não fazia ideia, estava lá curtindo a viagem, né? Pensa no terror. Das baratas, definitivamente, pra mim, pior. Tudo bem que você pensa, tipo, ah, não, teoricamente a da barata é mais nojenta, mas a cena da água é um pouco mais crítica e tal, mas não, barata. É isso. Não, eu vou fugir um pouco aí do que o pessoal falou do sobrenatural. Pra mim, a parte mais tensa foi a hora que conta o passado dela, né? Que é a parte do abuso. Porque isso é uma coisa que a gente sabe que acontece, que é super real. Então, essa pra mim, acho que eu achei mais tenso, porque é o dia a dia de muita gente que pode ser que a gente conheça ou não. Então, eu vou ficar mais no mundo real do que do sobrenatural nesse pedaço. Eu lembrei de uma coisa que o Thiago falou do tio. Eu falo a verdade, quando começou a falar que ela foi. Que a Ana ficou forçando pra ela, no final ali, né? Que ela, pra ela perdoar a mãe e tal. Aí eu fui falar, não tem que perdoar a mãe. Eu sou um pouco assim, corosa, né? Eu falei, não, a mulher fez tudo isso, mas... Só que aí eu gostei que teve essa sacada de que, olha, ela tá perdoando a mãe, mas não é só pelo perdão da mãe, é porque o tio tava lá. Eu falei, nossa, que maravilha, eu adorei. Então eu gostei que realmente ela tinha até, vamos fingir que eu perdoei, até pode ter perdoado, mas não foi só por isso, tinha um outro interesse também, então eu falei, sensacional. E a patada, né, que ela dá na mãe, né, quando Sim. a mãe fala, nossa, eu sempre quis que você fizesse faculdade, né, filha da mãe. Antes ou depois de fazer Porque tudo eu acho aquilo que comigo? tipo, o Não, que a já mãe deu no fez, meio, né? eu acho assim, tudo bem, a mãe também passou por aquilo, mas justamente por ela ter passado por aquilo, ela permitiu que aquilo acontecesse com a filha dela, eu fiquei um pouco revoltada, então eu acho que ela ter feito aquilo também pelo interesse ali em ficar torturando o tio, eu acho que foi super válido, sim. Ai, gente, sim, nossa, o Rodolfo foi bem pra explicar nessa parte, né? Ai, macabra aquela parte que o cara ficava de trás da porta lá, sabe? Ficar falando com a Mirella. Nossa, nojo, arrepio, medo mesmo. Sim, foi muito revoltante essa parte. E o jeito que a família tratou ela, eu acho que, meu Deus, foi terrível. E pior que realmente não acontece isso, felizmente. Eu vou contar uma curiosidade sobre o sonho que ela tem recorrente. É um sonho que eu tenho recorrente. Então, eu sempre me vejo diante de uma porta. Cara, gente, até hoje eu não abri, tá? Então, eu não faço ideia do que tem do outro lado. Mas eu me vejo criança diante de uma bendita de uma porta. É uma porta de madeira. Eu vejo uma casa, né, tipo os fundos de uma casa. Parece, sei lá, uma edícula, alguma coisa assim. E eu vejo essa porta toda vez. E essa porta, ela me assombra num nível. Eu fico diante dela, assim, eu sei que tem alguma coisa atrás dessa porta e eu não consigo abrir essa maldita
porta. Eu nunca consigo. Toda vez que eu vou chegar perto dessa desgrama desta porta, eu acordo. E eu tenho este mesmo sonho desde que eu tinha, sei lá, 7 anos de idade. Descobri até hoje? Não. Mas vira e mexe o sonho volta. Aí eu falei, não, eu preciso colocar este bendito deste sonho nesta história. E aí eu falei, preciso também dar uma motivação para esta bendita desta porta atazanar a vida da menina, né? Aí foi quando eu tive a ideia de fazer o tio ficar atazanando ela atrás da porta. Porque normalmente a criança, quando ela se sente acuada, ela se esconde no quarto, né? Então o tio tinha isso de ficar lá, indo até o quarto dela para atazanar ela, para falar em cima, não sei o quê, que era uma forma de tortura psicológica. Tipo, sua desgramenta, você não vai sair daí, eu vou dar um jeito de tirar você daí. Então, assim, é isso, né? Aí eu tentei amarrar de uma forma que o meu sonho fizesse sentido com os traumas da Mirella, né? Casei as coisas. Então, foi daí que veio a ideia do sonho, da porta, tudo. Gente, é tudo doideira da minha cabeça. Quando eu durmo, coisa muito louca. Eu já vi pro Paulo, só tenho a falar uma coisa aqui, cara, o ouvinte, cara, o espectador. A Gi tem sonhos proféticos, tá? Ela já escreveu um novo livro da Bíblia, que é o Tiferet. Perdão, calma, é só teoria, tá? Mas olha, vocês podem saber, tipo assim, eu tenho medo do que tem de trás da porta, mas talvez quando ela abrir a porta, vem outro livro aí, né? Quem sabe? Verdade. Ou não, ou senão a gente desaparece, é sugada pelo que tem de trás dessa porta também. Se eu desaparecer, vocês já sabem. Gi, você me fez lembrar, com essa história aí, que eu também tenho um sonho recorrente com porta. Agora, no meu sonho, eu sei o que tem do outro lado da porta. Sempre tem um monstro, tem um leão, tem um lobo, tem alguma coisa assim, entendeu? E eu fico... Porque, na verdade, na minha casa, quando eu morava com minha mãe, tinha uma porta na parte de trás da casa, que nós tínhamos sempre o medo de que ela ficasse aberta, para que alguém entrasse. Isso, de alguma forma, refletiu sobre mim, e eu tenho esse sonho recorrente com essa porta, mas sempre tem alguma coisa, assim, um lobo, um ladrão, um monstro, uma coisa. Então, você falando desse seu sonho recorrente aí, me startou agora, lembrei dessa história aí. Então, somos parceiros recorrentes de sonho com porta. Corte pro Rios agora, campanha. Você também sonha com a porta? Comente aí. Diga. Vamos reunir essa galera que sonha com a porta de forma recorrente pra gente fazer tipo um 7 além 2. Certo. Gente, vamos então para a parte das ameaças sobrenaturais. Qual o monstro mais medonho? Votos. Mas, assim, assustador. Medonho né? Porque pra mim, medonho é o cara da barata. Se bem que ele não dá medo, dá pena e dá, tipo assim, não queria ser você. Mas, tipo, qual é o mais medonho? Digam, Ablens. Não, no meu caso, é porque, na verdade, eu não consegui chegar até o fim, felizmente. A semana foi meio malvada comigo. Foi meio porta comigo. Mas aquele lá que aparece, o primeiro lá que aparece, eu acho que é a Ana, que encontra a menina lá, a boneca de pano, né? Uma perna de pano, alguma coisa assim. Aquilo ali eu acho tenebroso. Eu ainda não sei o que é que ele é, mas aquilo já me meteu um medo danado. Eita, Paulo, credo. Eu fiquei um pouco assustado aqui, eu não tenho que admitir. Mas né? Tem até a boneca aqui, né? Olha a boneca aí, minha gente. Gi, fale alguma coisa pra mostrar pra audiência a boneca que você tem em mão. Deixa eu falar uma coisa antes. Eu peguei até o livro para ver a imagem, para ver se essa boneca aqui é a mesma que ela acabou de levantar, porque me deu até calafrio saber que ela tem uma boneca dessa daqui na casa dela. É isso mesmo? Essa boneca é essa daí? Gente do céu. É a melhor boneca. Gente, essa aqui é a Lola, fui eu que fiz, especialmente para o conto 1972, que é o conto que está dentro dessa mesma casa. E essa aqui é a Lola. Eu criei ela só para poder fazer propaganda do Entre Paredes. Então, sim, eu tenho uma bonequinha da casa dentro da minha casa. Olha que maravilha. Ela fica sentada aqui do meu lado. Aí depois que tem pesadelo, não sabe por quê, a garota. Olha lá. Ela fica sentada aqui do meu ladinho no escritório, junto com o Labubu do meu filho. Boas companhias. Ótima companhia. Mas é fofinha, é fofinha. Enquanto ela tá sentada do seu lado, tá bom. O problema é quando ela sumir. Então tá tranquilo. Ela apareceu andando por aí, ó. Cara, pra mim, assim, imaginando visualmente, eu acho que o tio dela. Porque ele por si só, eu já imaginei com uma figura absolutamente escrota, né? Então,
a versão monstruosa dele, assim, imaginei uma coisa bem que externasse isso que ele era com podre, né? Não sei se vocês já leram Berserk, já assistiram anime, alguma coisa assim, que é uma obra que retrata, assim, demônios de uma maneira muito visual, muito grotesca. Eu imaginei bem com a pegada de monstro de Berserk, assim, que tem aquela coisa, você ainda identifica o rosto humano, mas o resto é totalmente abissal, nojento. Pra mim, essa é a figura dele, assim, uma coisa totalmente abjeta. Pensando assim, até nessa parte que o Rodolfo falou, né, da questão da abuso e tal, talvez até porque o tio tinha essa coisa mais monstruosa, assim, mais sobrenatural, eu acho que na verdade que me pegou mais foram os primos. Os gêmeos. A imagem de violência dentro da casa, a imagem de violência dos gêmeos, e a imagem, tipo, dentro da casa também a Maria ainda tem a imagem de criança, então acho que você também associa mais, tipo, aquelas duas pessoas que parecem ser extremamente violentas e realmente se divertir com isso, porque também tem aquela camada que o Thiago comentou que o tio ainda achava que tudo bem, mas assim, o tio ainda achava que estava fazendo por uma razão XPTO. Ali não, entendeu? Ali é a violência pela violência. Então, eu acho que os primos me pegaram lá. Gisele, eu não sei se alguém já falou sobre isso, mas quando eu comecei a ler o livro, automaticamente eu pensei na Casa Monstro, que foi um filme, acho que é live action, né? Produzido por Steven Spielberg. Você pensou alguma coisa quando escreveu esse livro? Pensou alguma coisa relacionada com esse filme? Olha, não necessariamente nesse filme. Eu amo esse filme, é uma gracinha. Eu acho que a história da Casa Monstro é uma boa forma de você introduzir as crianças nesse universo mais sombrio, né? E, ao mesmo tempo, você falar sobre a questão da perda, da dor, porque é por aí que vai essa história, né? Mas, na verdade, a minha influência foi mais para Rosie Red, que também é uma casa com muitos sentimentos envolvidos, né? Muita dor envolvida. Então, eu quis, como é que eu vou explicar? Eu quis mostrar que as paredes da casa podiam também ter sentimentos inclusos, sabe? Tipo, como se absorvesse toda a dor do lugar. Então, você tinha toda a dor que a Maria teve e isso meio que refletiu em todo o resto. Tanto que a Maria, de certa forma, ela tá brincando de boneca. Ela, de um jeito distorcido, né, de um jeito doloroso, mas ela tá brincando. É a forma dela que ela encontrou de se proteger também. Do mesmo jeito que Mirella usa sarcasmo, usa ironia, a Maria tava brincando. Ela tentou usar isso a seu favor. Claro, completamente enlouquecida, mas não deixava de ser uma criança brincando. Então, acho que teve mais uma influência mesmo do Rosie Red, embora a Casa Monstro também seja uma ideia tá ali encaixada mais ou menos nisso. Falar do personagem, eu também acho que é os Gêmeos. Acho que justamente porque eu imaginei eles adolescentes, assim, né? Eu acho que pesou um pouco também, porque eu fiquei pensando na maldade deles ali, meio que, sei lá, nessa pré-adolescência, adolescente, sei lá. E como eles se divertiam, o sadismo deles, então isso me pegou muito. Não que o tio também não tivesse, mas a gente já tava preparado que o tio já estaria, mas aí quando aparece dois adolescentes, na minha cabeça adolescentes, que aí fazem daquele jogo todo e aquele terror psicológico, eu falei, nossa, me pegou. Eu tenho um livro que tem um adolescente com taco de beisebol também, né? Então, quando apareceu esse adolescente com taco de beisebol, eu falei, ih, lá vem, cara. Boa coisa esse moleque não deve ser. É isso. Olha, o livro que não veio aí, que só alguns leram, né? Quer dizer, ainda não veio aí. Chique. Gente, então vamos então passar para as confabulações finais, mas eu tenho que fazer uma menção honrosa ao monstro de Mirella. E, gente, quando foi descrever a transformação dela, que eu vi aqui o abre do capítulo, eu falei assim, é sobre... Fez todo sentido, né? Fez todo sentido, e eu fiquei pensando no design desse monstro, de alguma forma. Eu preciso saber como é que saiu, como é que você pensou isso, sabe? Porque eu pensei em várias formas diferentes de como poderia ser Mirella Monsters. Mas muito legal, muito legal, muito legal. Gente, porque assim, foi só acontecendo, porque tinha a questão da tatuagem, né? Eu quis deixar mesmo esse destaque da flor, até mesmo porque eu queria mostrar que ela conseguiu de alguma forma florescer no final, sabe? Mesmo diante de toda a adversidade, de todas as situações que ela passou, ela conseguiu florescer. Então, esse era muito o sentido da flor. E aí, quando chegou nas cenas em que eu imaginei a Maria tá sob controle, eu só consegui imaginar aquilo indo contra ela. Então, assim,
ela, naquele momento, tudo que ela sentia, aquela raiva, se virou contra ela, virou uma arma contra ela mesma. Então, assim, eu só conseguia pensar numa flor crescendo, tipo, desembestada, cheia de espinhos, sabe? Então, eu só conseguia imaginar aqueles galhos tomando forma, aquelas cheias de pontas, que é, tipo, se afastem, todo mundo se afaste de mim, que eu não quero mais ninguém perto de mim, sabe? Tudo causa dor, tudo é ruim, tudo me faz mal. Então, eu acho que foi por isso que eu cheguei nesse monstro que ela virou, que eu queria dar essa sensação de, tipo, ela quer se proteger, ela já não tem mais, ela tá sem controle nenhum, ela não quer mais tentar resolver o problema, ela só quer se livrar de todo mundo, ela só quer acabar com aquilo de uma vez. Então, eu acho que foi por esse caminho que eu comecei aí, e aí eu pensei nisso, raízes, pedaços, pessoas, sabe, a coisa se abrindo de um jeito não natural, não bonito, de um jeito grotesco, de um jeito cruel, porque ela mesma estava sofrendo também ali, né? Não era um sofrimento só para os outros, ela também estava sofrendo. Então foi aí que eu entrei nessa ideia do monstro de flor, de planta, completamente desestruturado, porque é o que ela era desde o começo, ela era totalmente desestruturada, ela só estava tentando ligar os pedaços, mas ela não estava completa, ela não se sentia completa, estava sempre com um pedaço quebrado, sempre alguma coisa falhando, sempre um detalhe. Então, eu acho que nessa hora foi meio que uma explosão, tipo, sabe aquele momento que você fica com tanta raiva que você não consegue mais segurar e você precisa explodir? Foi a explosão dela. Ela precisava explodir. Então, ela finalmente conseguiu explodir. Podia ter dado tudo errado. Mas aí a gente tem a Ana, né, que traz de volta no meio da fúria. Confesso que nessa parte eu pensei que Mirella ia de arrasta mesmo, sabe? Eu falei assim, eita, mais um casal sáfico que foi 10 vezes melhor, mas felizmente não foi. Eu, tipo assim, olha, mas é sobre, viu? Porque, tipo, eu vi muito nesse sentido de, cara, é uma proposta um tanto quanto arriscada, mas vai ser a minha chance de dar um troco, sabe? Então, vambora. Eu aceito esse pacto aí, vambora. Só que no fim das contas ela era só mais uma bonequinha, né? Do jeitinho da Maria de ser. Maria também, que vilãzona, né? Vilãzona entre aspas, mas tipo assim, a forma sádica dela é infantil, que sabor, muito bom, muito bom. Não, eu não respondi a questão, né? Gente, aquilo que a gente tá falando, casas pequenas com fantasmas. E aí a cena que o Edgar abre a câmera dele e vê aquela porrada de fantasmas tudo juntinho, é isso, sabe? Tá abarrotado de gente morta lá, pra tudo quanto é lado, nem dá pra andar, só anda porque fantasma não toca. Quer dizer, às vezes, né? E, gente, seguindo então para esse fim. Que fim, né? Que fim maravilhoso. Uma revelação atrás da outra. Eu tenho que perguntar, Gisele, Diverso, esse demônio aí é um comparsa aí do Tiferet de alguma forma? No futuro vai ter o apocalipse e ele tava lá? Bom, de repente, você sabe que eu adoro uns demônios jogados assim no meio, né? Pra sair do nada, assim, de repente aparece. Olha, não é difícil. Um dos parceiros lá, né, do nossas turminhas do mal, do que estavam meio revoltados com a humanidade, vai saber. Mas, gente, eu acho que, assim, o mais engraçado é que ele quis até fazer um favor, né? Era até uma intenção genuinamente, tipo, eu só queria ajudar, mas aí deu tudo errado. Eu só conseguia pensar, assim, tipo, cara, ele tá tão lascado quanto todos os outros. Então, ele precisa de ajuda também. Ele tá desesperado, eu quero sair daqui, alguém me ajuda. Então, eu quis também colocar ele numa situação em que ele não fosse todo poderoso, todo magnânimo, que não sabe, nossa, não, eu faço o que eu quiser, o que eu quiser. Não, ele tá lascado também tá prejudicado ali. Por isso que ele pediu ajuda. Oh, alguém, olha pra cá, me dê um help. Uma hora ele ia acertar. E aí ele pediu ajuda. Aí, assim, eu tive que construir toda uma ideia por trás de construção, de tipo, porque, gente, eu gosto dessa ideia também, tá? De colocar advogados, políticos, assim, tudo nesse meio do... Então, né, nós temos nossos próprios demoninhos aqui na Terra, a gente não precisa tanto assim do sobrenatural. Então, acho que quando eu criei também o advogado, foi nessa ideia assim de o advogado do diabo, porque eu digo, o diabo tá preso dentro da casa, tá lascado, não consegue sair. Então, acho que foi essa ideia, sabe? Tipo, quem sabe, né? De repente veio do mesmo universo. No final, o Tiferet estava cheio lá. De repente, um pulou, caiu na casa e ficou preso para sempre. Eu amei essa sacada, Gi.
Nossa, você matou amei todos os também. coelhos de uma cajadada só. Tipo assim, por que que tinha milhões envolvido? Porque pra mim era tipo assim, gente, esse advogado também, eu pensei que ele era humano, mas depois eu fui resgatar lá no começo. A Mirella viu um zoinho brilhante lá na rua. Aí eu falei, tava tudo desde o do comecinho mesmo. Chique, 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 chique. E tipo, é isso, né? Senti muito diferente ali justamente porque o demônio, ele é mau, mas ele faz o bem de forma má. É complexo e muito legal. Eu gostei que ele não é aquele estereótipo também do demonião, né? Ele descreve ele com a roupa branca e tal, então é todo educado. Eu gostei também, eu gosto dessas quebras. Eu não aguardo alguém falar sobre o final épico da Mirella enfiando o tio lá no negócio. Eu vou deixar alguém brilhar nesse momento. Porque é outra coisa que eu não esperava também. Eu tinha comentado na semana passada, né? A gente estava comentando lá sobre as possibilidades e tal. No dia seguinte eu mandei mensagem para Gisele. Eu falei, Gisele do céu, eu juro que eu não tinha lido. Porque eu fui jogando umas coisas assim, e aí uma das coisas que eu falei era que o tio ia. Na verdade, que o José. Tipo, a Maria vai se arrepender, vai querer se vingar de todo mundo, mas vai se arrepender. E aí ela fala com o José, e aí vai pro céu também, beleza. Aí no dia seguinte tem uma passagem que o José fala, que no final, né, não é exatamente isso que acontece, mas tem uma passagem que o José fala de confessar, né, que é para Maria que é hora de confessar. Eu falei, Gisele do céu, socorro, Deus. Mas enfim, eu acho que todo esse final aí, ele foi, eu acho que acontece muita coisa, né? Eu acho que tem uma construção legal, porque, de novo, eu até pensei, tipo, o José, né, o padre vai fazer esse momento, né, vai fazer essa passagem. Mas, na verdade, ficou muito mais legal, porque, na verdade, quem faz a passagem, digamos assim, de absolver ali, né, da confissão da Maria, é a Mirella, que é a única pessoa ali que consegue realmente entender ela, né? Então, acho que isso também ficou muito legal. E é essa questão aí que, né, o Bruno comentou, e a Michelle também já tinha comentado, que assim, cara, é genial levar o fantasma de novo, trancar ele lá no quarto e falar, beleza, agora você fica atrás da porta. E de vez em quando ela deve ir lá fazer um ASMR, assim, né? Tipo, vai visitar a mãe, fica atrás da porta, só genial. Cara, assim, acho que esse é um dos livros assim, que eu já li que melhor fez uso de analogias, de conseguiu, sabe, passar muita mensagem de várias formas, né? Eu gosto muito com magia, já deu pra ver isso no Tiferet também. E de novo aqui, traz essa coisa do divino e do mal, demoníaco, não como coisas absolutas, né? Tipo, elas estão ali, fazem parte de onde a gente tá, tem a influência nas ações, mas não é preto no branco, né? Então, tipo, esse próprio ponto. Você tem influência ali na reta final, né, do José, eu entendo assim, encarnando mesmo força de Deus, mas uma força até assim de subjugar, não é exatamente a força de salvação, mas de subjugo. E o demônio como uma parte aí que também tá presa, então ele não é um todo poderoso. E também ele é mais um, né, embora ele tenha muito poder. E no fim quem salva, né, como a Rê comentou muito bem, é um humano. É a Mirella, que é a pessoa que tinha maior identificação com ela ali. Então, tipo, no fim é tudo sobre as pessoas, né? Mesmo que essas forças interfiram nas ações de cada personagem, no destino deles, no fim é sobre as pessoas, sobre as ações que elas têm. Então, acho que isso fica muito claro, assim. A Edir amarrou muito bem esse fechamento, né? Então, eu gostei como isso foi colocado, assim, construído ao longo do livro e fecha muito bem nesse arco final. Eu acho, no caso, tanto desse livro quanto do Tiferet, essa ideia que ela tem de fazer com que o demônio ele não é um bicho mau e ruim e pronto, né? Ele se aproveita de falhas do bem para fornecer um caminho alternativo, vamos dizer assim, né? Ele atende aqueles que não foram atendidos pelo outro lado, né? O demônio fala isso para Mirella, né? No meio do livro. Então, a Maria, ela buscou de todas as formas possíveis a ajuda do bem, e quem estava lá para ajudar ela era eu. Então, aí, quando você vê sobre esse ponto, né, sobre essa ótica, ele era um cara que melhor ter ele do que não ter nada, né? Porque senão a Maria não ia ter resposta de ninguém ali. Achei bem bacana isso. Mas eu tenho duas dúvidas. A primeira que não tem nada a ver com o livro, mas que eu comecei a lembrar e aí eu quero saber de vocês. Quando eu era pequena, a minha avó punha um copo d'água
A minha avó gostava de ouvir a missa, né, no rádio. E aí ela colocava um copo d'água e aí ela falava que a água estava bem. E aí a gente tomava um gole de água e ela ia enchendo o copo de novo. Ela falava, não, mas tendo um pouquinho de água benta aqui dentro, toda a água fica benta. Vocês já ouviram isso? E aí a minha dúvida é, por que que nenhum padre chegou até hoje, foi lá no mar, por exemplo, e fez... Porque aí toda a água do mundo ia ficar benta e resolvia os problemas da humanidade, gente. Por que que ninguém pensou nisso até hoje? E aí a segunda dúvida, o que que aconteceu com o coitado do mendigo? Bom, sobre a água do mar, como não fizeram isso, mas na verdade fizeram, né? Você nunca ouviu falar que quando você vai no mar, você lava a alma e deixa as coisas, tudo. Então, na verdade, a água do mar já é benta. Então, dúvida resolvida, próximo. Ah, entendi. Dúvida Obrigado. respondida, Tiago. Menino, nunca tinha pensado nisso. Tiago tirou as ideias sensacionais. Menino, o que você acha quando seu coitado mendigo? Virou refeição, né? Tava lá entre os fantasmas, perdido lá no meio daquela muvuca pós-morte. Coitado. Eu torço só para ele não ter cruzado com os gêmeos, porque aí eu vou dizer que a morte deve ter sido bem dolorida, viu? Bem dolorida. E galera, vamos encerrando, mas olha só, Gigi, eu gostei demais. Na moral, muito fechadinho, muito início, meio e fim, perfeito. Não esperava nem aquele negócio das explicações amarradinhas no final. Final sem redenção daquela porcaria daquele monstro. Realmente, o monstro merece sofrer. Não tem essa de redenção nenhuma, não. E agora, o que eu deixo aqui pra gente é: demônios estão fazendo loteamento. Será que vem aí um spin-off? Loteamento maldito, o Gisele Carmona. Cada lote, cada casa do lote tem um demônio diferente. Eu falo, especulação imobiliária, tá? É esse tipo de série que tá por trás, tá acabando com São Paulo, São Demônio. Gente, pra dar casa para os fantasmas tudo. Agora tudo faz sentido. Eu só ia comentar que esse negócio de um demoninho por casa, eu acho que ele não vai entrar mais nessa, não. Porque, assim, foi difícil de sair da primeira, mas né, vai complicar ali para depois sair de várias. Condomínio Maldito, né? Vai ser o novo livro da Gisele. Entre lotes. Aquele, né? Só vai escalando. Gostei do Entre Lotes. Sensacional. Finalizando com... De que título bom, hein? Meu Deus, Entre Paredes. Muita simbologia por trás desse título. Não só em questão da casa, em questão até da temática também foi abordada. Realmente, arrasou. Eu apanhei pra achar esse título, viu? Apanhei, porque assim, eu tava indo muito na questão de porta. Aí, né, gente, tem uns trilhões de livros com a palavra porta. E, rapaz, que coisa mais louca! Eu fiquei tentando pensar. Aí eu fiquei, em algum momento caiu a ficha. Pera, o que tem entre as portas? Tem as paredes? E onde ficam normalmente os segredos das famílias? Entre as paredes? Para isso, é esse o nome do livro. Tá aí, o título é esse, é Entre Paredes. Aí, pô, os segredos que as famílias escondem normalmente nas casas estão justamente entre as paredes. E é isso. Aí eu pensei, o demônio tá lá dentro, tal. Eu sempre escrevo por último o título, né? Porque eu preciso conhecer toda a história antes de pensar no título. Então, é isso. Combina, acho que dá certo. E aí deu certo, que bom. Que bom que deu certo. Verdade, fiquei pensando nisso também, que é tanto literal quanto simbólico mesmo. É perfeito, né? É perfeito. Você entende ele de diversas formas e todas as formas têm a ver com o livro. Total. E tem outros temas também, até a questão do demônio em si, né? Do tio dela. E ele ser preso exatamente na quarta. Arrasou, Gi. Arrasou. E, Gi, agora eu abro para você, para que você possa conversar com a galera aqui nesse encerramento, falando um pouco mais sobre onde é que eles podem encontrar esse livro, se alguém gosta de spoiler, ouvir esse spoiler tudo até o final para depois ler. E também em questão de onde o pessoal pode acompanhar o seu trabalho, para acompanhar seus próximos lançamentos. Bom, o livro está disponível na Amazon, né? Está no Kindle Unlimited também. Está disponível na Wiclap. E quem quiser ainda tem disponível comigo também, diretamente. Aí, se comprar comigo, vai autografado, vai com a página, vai bonitinho. Então, quem quiser também pode pedir comigo. As minhas postagens eu coloco lá no Instagram, né? @Gisele_Carmona.escritora. E também tem um canal lá no TikTok, tem um canal no YouTube, chama Fala Gisele, você acha como Gisele Carmona. Tem um canal no TikTok, que é Gisele Carmona também. E é isso, eu fico lá divulgando.
não apenas também os meus trabalhos, como os trabalhos dos colegas também. E eu vou atualizando sempre que tem. Vai ter conto novo, provavelmente agora em novembro. Um conto... vai ser um conto de terror, olha que maravilha. Enfiei os 2 pés na ideia agora. Vai ter o conto agora em novembro, se Deus quiser, vai sair, já está quase prontinho. Ano que vem tem mais livro, eu só não sei ainda qual vai ser, mas eu tenho certeza que tem ano que vem. Aí, para quem quiser também, tenho... Peraí, deixa eu pôr na minha frente. Tem o 1972, que é o meu conto, que é do mesmo universo do Entre Paredes, que é onde está a Lola. Então, para vocês verem que o nosso amigo demônio ficou preso bastante tempo, assim, foi bastante tempo mesmo dentro da casa, não foi pouco, não. Ele ficou um tempinho lá dentro, então é isso. Eu agradeço todo mundo, gente, obrigada por terem participado, viu? Eu adorei ter ouvido todos vocês, eu tava morrendo de medo, eu tava aqui, tava com frio na barriga danado, eu falei, Jesus, vai ter um monte de gente que sabe escrever de terror e essas coisas, e eu assim, tipo, perdida, primeiro livro de terror, primeiro livro mais sombrio, e vamos lá, para Sabatina. Obrigada por terem participado, de verdade, viu, por ter disponibilizado o tempo aqui de vocês comigo. Imagina, Arrasou. nossa, se o primeiro já foi assim, credo. Arrasou. Gisele, eu ainda estou abrindo as portas, né? Porque eu não cheguei até o final, estou vendo os spoilers aqui, mas eu gosto, porque está me estimulando para eu continuar. Mas até onde eu cheguei, maravilhoso, os personagens, a construção deles, excelente. Parabéns demais, e eu acho que, pelo que vocês estão contando aí, eu vou gostar também do restante. E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo, esse podcast até aqui. A gente vai ficando por aqui nessa noite. Mas, se você gosta de leituras coletivas, vem conversar com a gente. Vai ter leitura coletiva todo mês. São 3 leituras coletivas todo mês. Uma com foco em terror e suspense, uma com foco em fantasia e sci-fi e outra com foco em romance, drama, poesia. Então você tem aí várias possibilidades diferentes, vários formatos diferentes, vários livros de tamanhos diferentes para se encaixar na sua rotina e você não ter mais desculpa para não ler, mesmo que você seja assim como nós, leitores cansados. Então, abração pessoal e ficamos aí para a próxima leitura coletiva. Não deixe de acessar aqui, o link está disponível debaixo no primeiro comentário fixado para saber o que está rolando nas leituras coletivas. E já vai rolar, galera que está no grupo da AGI, um convite para a próxima leitura coletiva nessa temática de suspense e terror. Então fiquem ligados que também tem sorteio para a gente finalizar esse negócio de maneira maravilhosa. Abração, muito obrigado, gente. Tchau. Beijo, gente. Tchau, gente. Pessoal, Boa noite. tchau, pessoal.